Paz, meus irmãos, bom dia. A gente vai dar continuidade à nossa série de exposição no livro de Jonas. Hoje é o terceiro domingo, né? Acho que no primeiro o Christian que começou, falando ali mais uma parte introdutória. Do capítulo 1, do verso 1 ao 3, parte A. O pastor Thales, semana passada, falou da parte B do verso 3 e o versículo 4. E agora nós vamos ver os versículos 5 e 6. É muito bom a gente ter essa oportunidade, né? De estudar um livro profundamente, né? Olhar cada detalhe. Isso nos ajuda bastante na compreensão do contexto e tem diversos benefícios, né? A gente como igreja. E fica um desafio para a gente também estar constantemente lendo em nossa semana o livro de Jonas também, se pudesse, porque a gente às vezes faz uma leitura muito rápida, né? São 4 capítulos apenas, se você sentar aí, rapidinho você consegue ler os 4 capítulos. Mas aí quando a gente destrincha, sabe, verso por verso, vai expondo, a gente consegue ver a riqueza que há nesses detalhes do texto. E hoje a gente vai olhar mais especificamente para os versículos 5 e 6. Na verdade, eu quero ler do início para entender o contexto, né? Mas de forma geral. Mas a gente vai se ater mais ao verso 5 e 6. A gente tem utilizado aqui a versão NVT, né? Mas a gente vai ler a partir do verso 1. Não sei se vai ser possível transmitir aí. Amém. Começa assim, o versículo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse-lhe: levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Na antiguidade, é muito interessante a gente sempre observar isso. Em muitas culturas que cercavam ali o mar Mediterrâneo, que é esse tipo de mar, havia uma percepção muito forte de que o mar não era apenas um elemento natural. Era um lugar de manifestação de poder e de muitas vezes da ira dos deuses pagãos, dos deuses falsos. Então as pessoas acreditavam sempre que o mar poderia ser um local de juízo, onde Deus despejava os seus juízos sobre determinadas pessoas. Todo mundo aqui eu acho que já ouviu falar de Odisseia. A narrativa de Odisseia retrata um pouco disso. Ela vai contar a história de Odisseu, ou de Ulisses, né? Traduzindo mais aqui pra gente. E ela vai falar a história de um homem que após a guerra de Troia, ele pertencia ao povo grego, ele sai como herói daquela guerra, ele tenta voltar para casa. E aí são 10 anos para ele conseguir voltar para sua cidade, a cidade onde ele era rei. Em meio a essa volta, ele vai parar em uma ilha. Ele estava com fome juntamente com seus homens, e lá ele vê comida, come, só que era uma caverna. Era a caverna que pertencia a um ser, pertencia a um ciclope, o Polifemo. E aí, de alguma forma, eles arrumam ali uma confusão, acabam homens morrendo naquela ocasião, e Odisseu, ele tem uma ideia. Ele perfura o olho daquele homem. Só que existem 2 problemas, né? Aquele homem ele tinha somente um olho. E o outro problema maior ainda, aquele ser mitológico, ele era filho de Poseidon. Nada mais, nada menos do que o deus dos mares. E a ira de Poseidon iria seguir constantemente Ulisses, para que ele não voltasse para casa. Porque o único meio de transporte ali naquela época era por meio de embarcação, né? Você queria ir para outra nação, era por meio do mar. E aí Ulisses é perseguido por Poseidon. E ele passa 10 anos até tentar chegar na ilha onde ele era rei. E aquelas culturas tinha isso muito claro, né? Os deuses não têm piedade alguma, não têm misericórdia alguma. Quando o mar e o vendaval vêm, sempre é para destruir. Sempre é para aniquilar aquele que roubou para si o juízo dos deuses. Talvez essa é uma tentativa de explicar o caos. Era uma forma que eles tinham de interpretar crises, perdas, situações fora do controle.
E sendo bem honesto, a gente também faz um tanto disso hoje, né? Só que de outras maneiras. Quando as coisas fogem do nosso controle ou começam a dar errado, a gente começa a pensar o porquê isso está acontecendo. Então a gente tenta elaborar várias explicações, né? O que eu fiz para isso estar acontecendo comigo? Será que Deus está me punindo? Por que essas coisas estão acontecendo? E nós vemos aqui um homem que está fugindo de Deus. O Deus que criou os céus, a terra e o mar. E Jonas usa o mar, uma embarcação ali, para tentar fugir daquele Deus, do Deus que criou todas essas coisas e o Deus que é soberano sobre todas as situações, inclusive sobre a criação, inclusive sobre o mar. E é muito interessante que o livro de Jonas, ele retrata muito bem a soberania de Deus, de forma espetacular. Se você olhar desde o início do texto até o final, Deus ele é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre a criação, ele é soberano sobre a natureza, ele é soberano sobre a vida de Jonas, sobre a vida dos marinheiros, sobre o grande peixe, ele é soberano das coisas maiores até as menores. O salmista vai dizer, né, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre as coisas grandiosas, as galáxias, assim como a coisa menor que existe aqui nesse mundo. No capítulo 4 a gente vai ver isso, ele é soberano até sobre uma plantinha que pode brotar, ou até sobre um verme que vai lá para devorar aquela planta. Deus é soberano sobre essas coisas. E nós estamos aqui diante de um profeta que está fugindo. Ele recebeu uma missão clara, a gente já viu isso nos domingos passados, pregar ao povo de Nínive, um povo um tanto cruel. E ele decidiu ir à direção oposta, ele decidiu fugir de Deus, ele não queria. Jonas tinha boas razões para não pregar aquele povo, ele era um nacionalista, ele era o povo de Israel, a nação eleita, do povo exclusivo de Deus, então a graça tem que ser concedida somente a gente. Como é que Deus quer que eu pregue a outra nação se é a gente que foi escolhido? Como que Deus quer que eu pregue a outra nação, sendo que é uma nação que tem crescido e pode nos aniquilar? Ela é uma ameaça para a gente. Jonas tinha boas razões, mas Deus havia chamado para ele fazer isso. Ele tenta fugir da presença do Senhor. Ele vai ao porto de Jope, ele desce, ele encontra uma embarcação que estava saindo para Tarsis ali, ele compra, tira do seu bolso o dinheiro, compra uma passagem para embarcar para bem longe, para o fim do mundo, talvez. E é interessante que parece que tudo estava dando certo para a vida do profeta, né? As portas estavam abertas. Os historiadores dizem que era muito difícil essa embarcação acontecer. Ela não acontecia todos os dias. E exatamente no dia que Jonas vai lá, parece que é uma porta aberta. Opa, tem uma embarcação. Tá tudo dando certo na minha vida. Eu acho que agora Deus está me abençoando. Ele quer realmente que eu fuja. Mas aí, nem sempre, né? Quando as portas estão abertas, as circunstâncias externas não são termômetro, né? Para a gente analisar necessariamente se estamos sendo aprovados por Deus. E aqui estamos diante de uma cena. Começa a tempestade e Deus envia uma tempestade sobre aquele barco prestes a desabar. Os marinheiros estão desesperados, o texto vai dizer que eles estão clamando cada um aos seus deuses para que os deuses salvassem ele daquela situação. Só que Jonas estava onde? Dormindo. Ele estava no porão dormindo. Era por causa dele que aquela tempestade estava acontecendo, mas Jonas estava simplesmente dormindo. Nós nos deparamos aqui com o desespero dos marinheiros diante da tempestade, diante do caos, e a indiferença de Jonas diante de tudo isso. Mas é um Deus que vai lá e usa os marinheiros para despertar o profeta. Primeiramente, queria analisar a parte A do versículo 5, diz sobre os desesperos dos marinheiros diante dessa tempestade. Aquela tempestade não era uma circunstância qualquer. Os marinheiros, eles conseguiram perceber isso imediatamente, né? Eles perceberam que não era um clima qualquer. Estava um vendaval muito forte, o barco estava prestes a despedaçar. Esses marinheiros provavelmente vinham de diversas nações, eram homens experientes para esse tipo de navegação que era muito distante de um lado para outro. Então, eles escolhiam os melhores marinheiros, só que eles estavam com medo. E é irônico, né? Imagina, no mar, marinheiros experientes estão com medo. Imagina aí você num barco, numa embarcação, e aquele que era para conduzir de forma segura diz que está com medo. Imagina você estar num voo e o piloto entra em desespero e começa a orar. Coisa boa não é, né? Não sei se você já passou por uma experiência dessa, né? De algo acontecer desse tipo. Eu estava lembrando que eu e Débora, junto com o pessoal, a gente foi uma vez para Santana do Mundaú. E a gente foi de uma van e o motorista era um tanto experiente, aparentemente. Só que era uma ladeira muito grande mesmo. Assim, até hoje eu não sei como a gente conseguiu subir aquilo. Eu acho que foi a oração, né? Que a gente estava fazendo. E aí a gente conseguiu subir, conseguiu descer. E depois, em outra ocasião, a gente foi novamente, só que dessa vez era um motorista diferente, era um motorista inexperiente. Ele aparentava ter ali 18, 19 anos, 20 anos, né?
tinha 20 anos, e a gente foi o caminho todo. E como a gente vai conseguir subir aquela ladeira e descer? Meu Deus do céu. Só que deu certo, a gente subiu. E na hora de descer, o motorista olha pra gente e disse, gente, eu não estou tão seguro. Eu acho assim, se vocês quiserem descer a pé, eu acho que porque pode ser que o carro dê problema e aconteça alguma coisa. A gente nem pensou duas vezes, não, a gente vai. É bom que a gente vai olhando a paisagem, contemplando tudo. 50 minutos caminhando não é nada. E aí ele conseguiu descer, a gente foi. Mas ele teve medo, então ele era para passar segurança pra gente. Não passou segurança alguma e a gente não pensou duas vezes. Eles sentiram medo. E o medo faz parte da experiência humana, meu irmão. Os marinheiros sentiram medo aqui. O ser humano, ele vive com a sensação de controle, né? Controle sobre a sua vida, controle sobre sua carreira, controle sobre suas emoções, faz plano pensando, daqui a 5 anos eu vou ter determinadas coisas. E parece que ele ignora um tanto a sua limitação, porque basta uma tempestade para mostrar o quão nós somos vulneráveis. Basta uma doença inesperada, uma crise financeira, uma ansiedade, algo que foge do controle, toda a nossa estabilidade acaba desmoronando. Tudo cai, é como um castelo de areia, apenas um vento fraco é capaz de derrubar. E aqui revela o medo, esse medo ele expõe a nossa finitude, meu irmão, a nossa limitação diante de tudo que existe, inclusive diante da natureza. O medo mostra a nossa incapacidade de controlar o mundo. A gente muitas vezes quer, a humanidade avança em tecnologia e tudo quer ter o controle sobre as coisas. Mas o medo ele sempre bate a porta para nos lembrar do quão frágil nós somos. Mas, de certa maneira, o medo também ele aponta que existe alguém que é muito além disso. Ele é totalmente outro, ele é o ilimitado, a saber, o nosso Deus. E eu lembro muito da conversa de Deus com Jó, as perguntas que Deus faz para Jó, né? Jó, quem criou o mundo? Onde você estava quando eu firmei tudo isso? Onde você estava quando eu dei ordem às estrelas e todas as coisas foram colocadas em seu lugar? Porque existe um Deus que é soberano, meu irmão. Existe um Deus que é soberano. E os marinheiros ficaram com medo, mas esse medo levaram eles a fazerem algo. Eles começaram a clamar aos seus deuses. Talvez, não sei se eram exatamente homens religiosos, mas naquela época o politeísmo predominava várias culturas. Eles tinham deuses, adoravam deuses, pessoas de diferentes culturas. Praticamente não existiam ateus naquela época, né? Eles sempre tinham que ter um objeto de sua fé. Hoje não é diferente, né? Só que hoje existe uma nova roupagem. Existe um ditado antigo que diz que quem deseja aprender a orar deve ir ao mar. E isso era uma máxima entre os marinheiros também. Porque se você quer aprender a clamar a Deus ou a algum Deus, a conhecer, a saber o que é desespero, se deve ir ao mar. Porque quando o vento forte, quando as ondas vêm, meu irmão, vão ser as suas orações mais sinceras ali da sua vida. Os marinheiros acreditavam nisso e começaram a orar, a clamar aos seus deuses. E não somente isso, eles se desfizeram de suas bagagens, o texto vai dizer, eles começaram a jogar fora as coisas. A gente não sabe exatamente o que era, mas provavelmente era uma embarcação ali, um navio comercial que estava levando coisas para Tarsis, e eles começaram a despejar tudo fora no momento de desespero. A gente, naquela época comercial, era muito comum eles transportar ouro, prata, materiais, enfim, diversas coisas. E, obviamente, haveria um prejuízo financeiro para eles, mas a vida de cada um estava em risco, então eles tinham que fazer algo. E eles estavam em constante movimento. Eles estavam fazendo algo. Eles estavam temendo, eles estavam orando, eles estavam abrindo mão de coisas. E fica a pergunta, mas e Jonas diante dessa situação? O que Jonas está fazendo? Cada um está lutando pela sua própria vida, cada um está fazendo algo, clamando ao seu Deus, mas e Jonas? E a parte B do versículo 5 termina, né? Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Ele havia descido ao porão para dormir. E a gente vê aqui a indiferença de Jonas em contraste com o caos. Após descrever essa reação dos marinheiros idólatras, que adoravam deuses falsos, clamavam a esses deuses falsos, todos desesperados. Enquanto isso, Jonas estava ocupado demais, dormindo. Estava lá no porão de um navio, ele desceu ao porão. Muitos comentaristas dizem que Jonas ele é o profeta da descida, né? Se você olhar o versículo 2, vai dizer que ele desceu à cidade de Jope, e agora ele desceu ao porão, depois ele desce ao mar, ao ventre de um grande peixe. Uma vida em fuga, uma vida distante de Deus, de desobediência, ela é sempre para baixo, é sempre descendente, ela é sempre ruim. E talvez seja isso, de forma poética, que o autor esteja querendo nos mostrar. Ele dormia profundamente. O texto, essa palavra aqui, ele dormia profundamente, é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis capítulo 2, 21.
Quando Deus coloca um sono profundo sobre Adão. É como uma anestesia aqui. Jonas está anestesiado. Ele está dormindo o sono da indiferença. Jonas está aqui desconectado da sua realidade. Parece que as coisas ao seu redor estão em caos. Eu não sei você, mas como é que Jonas pode dormir numa situação dessa, gente? O barco está sendo despedaçado, a tempestade, pessoas gritando, clamando aos seus deuses, jogando carga fora. E Jonas, além disso, está fugindo de Deus. Ele consegue repousar tranquilamente e dormir profundamente. Ele dormia nada mais, nada menos do que o sono da indiferença. O sono, por muitas vezes, ele é usado para se referir à apatia espiritual, à insensibilidade de alguém diante das coisas, diante das circunstâncias. Paulo, em Efésios 5,14, vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É um despertar, é um sono que parece, a gente vê aqui o contraste, os marinheiros lutavam pelo bem comum, querendo salvar todos, e Jonas estava simplesmente dormindo. O único homem que conhecia o verdadeiro Deus ali naquela embarcação, ele não tinha prece alguma em seus lábios, ele não reagia, ele não fazia nada. Ele adorava o verdadeiro Deus, mas ele não estava nem aí para nada disso. Hernandes Dias Lopes, ele diz que Jonas era um teólogo que não orava, um pregador que não queria pregar e um profeta que não ouvia a voz de Deus. Que irônico essa vida de Jonas, e parece sempre algo distante quando a gente lê a história assim, né? Como é que Jonas pode fazer isso, né? A gente quando olha para muitas narrativas bíblicas, normalmente coisas negativas, a gente pensa muito, né? Como é que essa pessoa fez isso, minha gente? Como é que essa pessoa desobedeceu a Deus? Como é que aquelas pessoas saíram do Egito e queriam voltar, que achavam que a vida era melhor lá? Como é que Deus dizia que iria prover o alimento todos os dias e eles iam e estocavam o alimento por não confiar na providência de Deus? A gente fica, como é que as pessoas faziam isso? Mas, de certa forma, isso reflete um tanto do nosso coração. Isso reflete um tanto da gente. Paulo, em 1 Coríntios 10, diz um pouco disso. Olha, o que aconteceu com o antepassado de vocês, lá no deserto, eles foram idólatras, eles viram na imoralidade, e muitos não passaram ali do deserto. Serve também, e Paulo faz essa aplicação, como uma advertência a nós, a não seguir esse exemplo. E, de certa forma, a gente é um pouco semelhante a Jonas, ou, na verdade, a gente é muito semelhante a Jonas. Eu lembro quando, de outra ocasião, que a gente estava estudando o livro de Jonas, juntamente com alguns amigos, a gente foi pesquisar alguns comentários. Eu lembro de ter visto um comentário, o título só. Eu não comprei o livro, não lembro quem é o autor, não li, então assim, eu não estou recomendando, não sei qualidade do material. Mas o título me chamou muita atenção, era O Jonas que Vive em Mim. Eu disse, rapaz, que interessante, né? Porque a gente sempre tende a ler como alguém muito distante, diferente de nós. Mas existe, parece um Jonas que vive dentro de nós. Existe uma tendência em nós a desobedecer a Deus, a querer fugir de Deus. Existe uma insensibilidade na gente. Existe uma falta de compaixão, muitas vezes, dentro do nosso coração. Parece que a gente não é tão diferente de Jonas. E Jonas está aqui, ele tinha sua fé. Ele era um hebreu, ele era um israelita, nação eleita. Mas parece que sua fé era particular demais. Era interna demais. E para muitas pessoas isso é uma realidade, né? Existe um tipo de fé que permanece apenas no campo das ideias. É uma fé muito individual. É uma fé silenciosa demais para fazer a diferença onde está. E Jonas estava ali dormindo. O navio está prestes a afundar e ele está desconectado da sua realidade, meu irmão. E a gente vive num mundo cercado por tanto barulho, por tanto caos. Alguns sociólogos vão dizer que é uma sociedade líquida, tudo vem e vai embora tão rápido que passa todo o vapor. Pessoas estão cada vez mais ansiosas, confusão, dor, gente perdida, sem direção, crise de identidade e, sobretudo, sem perspectiva alguma eterna. E muitas vezes quem deveria ser um instrumento de Deus nesse cenário escolhe a passividade. Escolhe ser neutro, escolhe o silêncio, que deveria ser a voz de Deus em meio ao caos, é indiferente demais com a situação externa. E isso nos confronta diretamente, porque a gente pode professar ter uma fé interna, é possível viver assim, é possível a gente frequentar a igreja, é possível você ter vários cursos teológicos, é possível você não faltar um EBD sequer, é possível você pregar, é possível você louvar, fazer muitas coisas, mas uma fé que parece que não se expressa muito bem no seu cotidiano. Uma fé que é escondida demais, uma fé que não orienta, uma fé que é privada, uma fé que é frágil demais, meu irmão. E quando a fé bíblica, ela inevitavelmente ela se expressa, ela não é uma fé invisível, ela não é uma fé que é indiferente para com as circunstâncias externas. E quando isso acontece, meu irmão, não é apenas uma questão de estilo, né? É porque é meu jeito, minha fé é muito escondida. É um sinal de enfraquecimento espiritual. E Jonas estava aqui em guerra. Jonas não estava bem. Uma fé que nunca se torna visível
dificilmente ela está saudável. E é exatamente isso a vida de Jonas. Jonas estava fugindo. Jonas não queria ser conhecido como um homem de fé. Pelo contrário, ele estava fugindo de Deus. Ele estava fugindo. E aí a parte 6, versículo 6, a parte A vai dizer que então o capitão ele desce para falar com Jonas. Ele vai ao porão ali, ele vê Jonas e pergunta: como pode dormir numa situação dessas? Como você pode estar aí dormindo com tudo isso acontecendo? E a gente vê agora o confronto inesperado. O pagão desperta o profeta. O capitão talvez estava vasculhando ali as coisas, trabalhando constantemente ali, jogando carga ao mar, clamando ao seu Deus, estava tendo uma reunião de oração no convés ali do navio, e Jonas estava ali num porão. E o homem vai lá, esse capitão, exortar Jonas. Ele vai lá: olha, faz alguma coisa, Jonas, clama ao seu Deus, a gente vai morrer, Jonas. Um pagão despertando o profeta, né? Que ironia. Como você pode dormir numa situação dessa? Talvez essa pergunta tenha despertado a consciência de Jonas em alguma coisa, né? Tinha martelado alguma coisa ali. Eu estou dormindo enquanto o mundo ao meu redor está um caos. Se há uma coisa que Jonas não parece muito disposto a fazer, é orar naquele momento, é clamar ao seu Deus. Pelo contrário, ele estava fugindo dele. E é interessante que existem boas perguntas que fazem você refletir, né? E nas Escrituras isso é muito comum, né? Perguntas que levam o receptor à reflexão. Deus, quando vai diante ali de Adão, após Adão pecar, pergunta: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia o que Adão tinha feito, mas Deus estava dando ali a oportunidade de Adão reconhecer o seu pecado, confessar e se arrepender. Só que Adão não fez isso. A gente vê também quando Deus vai diante de Caim, né, e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? E Caim também tenta fugir ali, se esconde. Mas Deus sempre vai diante de um homem, faz o homem refletir para reconhecer o seu pecado, confessar, abrir mão do seu orgulho, de tudo aquilo ali que está cercando. E Deus usa um marinheiro aqui para despertar o seu profeta. Deus usa o marinheiro para despertar Jonas. Parece que pessoas improváveis podem nos confrontar também, tá? Pessoas descrentes. E quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de uma situação que não faz muito tempo. Eu peguei um Uber para ir trabalhar, fui trabalhar, depois de lá fui para uma reunião. Aí para ir embora eu tive que chamar outro Uber. E foi o mesmo cara que aceitou a corrida. Aí a gente parece que é mais familiar, né? Opa, a gente já se viu mais cedo e tudo mais, ficou conversando. E meio aquela conversa, aquele homem falou: que eu moro aqui no bairro perto, então foi boa essa corrida. Eu vou ir para casa que eu quero orar e ler a Bíblia, ter um momento com Deus hoje. Aí eu: então estamos em casa, é um cristão. E aí eu comecei a conversar e perguntei se é cristão, se é de alguma igreja. Não sou crente não, mas eu gosto de ler a Bíblia e orar. Eu gosto, eu quero chegar em casa e fazer isso e tal. E eu fiquei um tanto constrangido. Rapaz, parece que eu não tenho essa expectativa no meu coração, quando tem algum lugar de chegar em casa e orar, ler a Bíblia. Parece que não é muito bem planejado isso aqui. Eu não planejo essas coisas, assim, tipo, vou chegar em casa com o meu coração ardendo e vou ali orar, reservar aquele tempo para estar sós com Deus, ler a Bíblia. Parece que isso não é muito forte no meu coração. E aquele homem que dizia que não era um crente, que também não frequentava igreja nenhuma, dizia que tinha uma expectativa para chegar em casa e isso acontecer. E aí quando ele me deixou, ele ainda falou: olha, quer um conselho? Não existe coisa melhor não, viu? Se você puder, cara, leia a sua Bíblia todo dia e ore. Eu disse: rapaz, o negócio foi profundo aí, né? Deus usou esse homem, de certa forma, para me confrontar, para me tirar da zona de conforto e da indiferença que há em meu coração. E Deus usa aqui um capitão de um navio pagão para despertar Jonas para a realidade, para que Jonas fosse orar, para que Jonas fizesse algo. E aí a gente entra na parte final, né? Ele vai dizer: levante-se e clame ao seu Deus. Quem sabe esse Deus, Jonas, ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. E aqui a gente vê a voz de Deus ecoando na tempestade. Esse termo aí, levante-se, é o mesmo termo utilizado no hebraico quando Deus chama Jonas no versículo 2, aí diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive. Talvez nas nossas versões não seja a mesma palavra, mas aí no hebraico é a mesma palavra. E novamente essa palavra vem para a mente de Jonas: levante-se e faça algo. Ele provavelmente lembrou, né? Ele lembrou ali talvez a voz de Deus ecoando na tempestade. Não tem como eu fugir de Deus. É Deus aqui quem está me chamando. É Deus novamente tentando aqui lembrar da minha missão, do que eu devo fazer. E veja bem, foi a graça de Deus que foi buscar Jonas lá. A gente fica com aquela expectativa: o que vai acontecer? Jonas foi. Será que Deus vai desistir de Jonas? Deus pode levantar outro profeta? Deus, na verdade, não precisa nem de ninguém. Ele pode converter corações sem precisar necessariamente de pessoas para fazer isso.
Mas fica aquela expectativa, será que Deus vai desistir de Jonas, vai abrir mão de Jonas? E uma das piores coisas que pode acontecer é Deus entregar o homem a seu próprio coração, né? É Deus entregar o homem às suas próprias vontades. Isso é terrível, meu irmão. Mas Deus é muito gracioso, ele vai atrás do seu profeta, ele vai atrás de Jonas lá em um porão. Spurgeon diz que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Isso é muito interessante, porque por mais que a gente peque, por mais que a gente ache que é possível viver assim, Deus é quem intervém. Ele vai diante de nós. Ele vai lá nos resgatar. E lá há uma voz que ecoa e se vem lembrar Jonas da verdade. E dessa vez Jonas tem uma oportunidade novamente. Não sei se você consegue observar isso. Novamente Jonas tem uma oportunidade de pregar aos pagãos ali, tá? Ele não queria pregar os ninivitas, mas agora ele está diante de outros povos pagãos, talvez de diversas culturas. Os fenícios, que eram os marinheiros. Tarsis era uma colônia do povo fenício. E aí Jonas tem novamente uma oportunidade de apresentar o seu Deus. De dizer, olha, tudo isso tem acontecido exatamente por causa de mim, mas eu vou me arrepender aqui. Eu vou me arrepender e quero confessar quem é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Não esses deuses que vocês estão clamando. Esses deuses são falsos. Esses deuses, vocês são idólatras. E Jonas tinha uma oportunidade, mas simplesmente ele novamente não prega. E Deus está lá dando a oportunidade para o seu profeta. Os deuses falsos, a exemplo de Poseidon, eles não possuíam misericórdia no mar. Eram cruéis. Eram cruéis. Só que diferente dos mitos antigos, o Deus verdadeiro, ele não envia uma tempestade para destruir Jonas. Ele não está movido por uma ira caprichosa, nem por um desejo de aniquilar Jonas. Pelo contrário, aquela tempestade é, na verdade, um instrumento de graça. É Deus indo lá resgatar Jonas. É Deus movendo o mar. É Deus movendo os marinheiros para resgatar o seu profeta. É verdade, ele está abalando, ele está confrontando, meu irmão, ali. Ele está despedaçando um barco. Tudo parece estar contribuindo, mas não para destruir, mas para trazer o profeta de volta. Para colocar Jonas de volta no caminho que ele não deveria ter saído. Deus, ele é gracioso demais, meu irmão. Ele vê a derrocada de Jonas, ele vê a descida de Jonas. Ele vê a fuga de Jonas. Ele vê a indiferença, o estado de insensibilidade. Mas ainda assim, Deus não abandona Jonas. Ele está muito disposto a livrar Jonas de si mesmo. Ele entra, por assim dizer, num porão escuro de um navio sendo despedaçado em meio ao mar. Afinal de contas, foi ele mesmo quem causou isso, porque ele é soberano. E ele vai atrás do seu profeta desobediente, que quer viver uma vida longe dele. Deus vai atrás. Isso é um tanto semelhante, né, pra gente. Um Deus que veio atrás de nós. Que por iniciativa própria a gente jamais teria ido a ele. Mas é ele quem vem ao nosso encontro, meu irmão. É ele quem tem a iniciativa de chamar, é ele quem tem a iniciativa de nos encontrar. Por mais escuro seja a situação que a gente esteja de pecado e de fuga dele mesmo. Estávamos nós na direção oposta. As escrituras vão dizer que éramos por natureza filhos da ira. Andávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Inimigos de Deus, mas graciosamente é Ele quem veio até nós. É Ele quem veio nos chamar. É Ele quem veio graciosamente nos encontrar. E louvado seja Deus, porque existe alguém que é maior do que Jonas. Existe alguém que é maior do que Jonas. Alguém que não apenas recebeu uma missão difícil, mas que a cumpriu perfeitamente. Existe Cristo, meu irmão, que veio. Enquanto Jonas resistiu e foi desobediente, Cristo se entregou voluntariamente e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que ele veio para pregar não apenas para um povo inimigo, mas entregar sua vida por muitos, para o povo de toda língua, raça e nação. Existe o Cristo que se entregou. Ele também, você pode lembrar dessa passagem, né? Cristo também dormiu numa tempestade, né? Se você olhar os evangelhos. Ele dormia numa tempestade enquanto os seus discípulos, alguns pescadores, estavam desesperados também. Há uma semelhança aqui. Enquanto Jonas dorme ali por insensibilidade e desobediência, Cristo dorme por perfeita convicção no plano do Pai. Dorme por confiança e por estar no centro da vontade do Pai e cumprindo a sua missão. E mais do que isso, ele posteriormente caminharia a Jerusalém para entregar sua vida numa cruz, para se entregar por nós, para nos resgatar, para receber sobre si a ira de Deus e no mais profundo abismo nos alcançar. Esse é o Cristo que vem nos encontrar, meu irmão.
É um Deus que não usa o mar para nos destruir, mas para nos trazer de volta. Quando o homem está em fuga, Deus vai atrás dele. Deus nos desperta da nossa fuga. E ele vem por causa de Cristo, o Evangelho, essa graça que há em nós. Amém? E aí, para fechar, apenas 2 aplicações bem rápidas. A primeira é: reconheça a soberania de Deus e se renda a ela. Não basta apenas você ter uma boa teologia, ter bons livros sobre quem Deus é, o que Deus faz, a grandiosidade de Deus. Se você olhar a narrativa mais para frente, você vai ver que Jonas tinha um conhecimento de quem Deus é. Ele vai dizer: esse Deus é o Deus do mar, Deus da terra, o Deus que criou tudo. Mas o quanto essa teologia desce ao nosso coração, ao ponto de fazer alguma diferença em nosso dia a dia, o ponto de fazer a diferença quando nós estamos passando por alguma crise, passando por alguma coisa do tipo, e saber que Deus é soberano, meu irmão, que Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Isso deve nos impulsionar a ter confiança em quem Ele é, em um relacionamento melhor com Ele, a nos livrar da apatia espiritual. Afinal, a gente faz parte de um plano de redenção que vai ser consumado. Nós estamos fazendo parte, nós fazemos parte da história de Deus, do povo de Deus, do plano redentivo do Senhor. Esse Senhor que é soberano, meu irmão. Então isso deve nos tirar da apatia espiritual, ter um choque de realidade e dizer: Deus é soberano sobre tudo. E é esse Deus que eu tenho um relacionamento, é esse Deus que eu sirvo. Isso deve te impulsionar a orar mais, a ler mais as Escrituras, a confiar plenamente na evangelização, porque não é uma obra meramente humana, mas é Deus quem age, é Deus quem abre o coração dos homens, é Deus quem converte o homem, não é pela força do nosso braço. E a segunda aplicação é: seja um instrumento da graça de Deus. Jonas não queria ser um instrumento. Ele não queria, ele estava ali sendo alcançado pela graça do Senhor. Há uma graça do Senhor que persegue Jonas, mesmo Jonas fugindo. Mas Jonas parece que não estava nem preocupado de ser um instrumento da graça de Deus para outras pessoas, para os ninivitas, para os marinheiros. Jonas não queria saber disso. E Deus nos chama, Ele nos dá ordem clara em Sua palavra, o que nós devemos fazer. E o que falta para nós? Será que é mais conhecimento bíblico? Será que é mais cursos teológicos? O que falta para a gente? Talvez seja a sensibilidade. O que falta para que a gente venha vencer nossa apatia espiritual, enquanto o mundo ao nosso redor está em caos, e a gente venha fazer algo. O mundo clama por socorro, as pessoas gritam por socorro, e muitas vezes nós somos inertes diante de tudo isso. Deus envia a tempestade, Deus abala o mundo, e a gente, que é a resposta de Deus, que nós temos as respostas certas, a resposta, nós temos o Evangelho, a mensagem verdadeira, nós simplesmente permanecemos neutros em meio a esse mundo. Eu gosto muito de uma frase também de Spurgeon. Ele diz que todo cristão, ou você é um cristão, todo cristão é um missionário ou um impostor. Ele vai dizer: ou você é cristão e é um missionário, ou você na verdade não é cristão. Porque todo cristão é um missionário. E essa missão não tem a ver de você ir para outro país necessariamente, né? Mas começa onde você está. Começa ao seu redor, nos locais que Deus te colocou hoje, que você é um crente, é um filho de Deus lá naquele local, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, onde você está, na sua vizinhança, Deus te colocou lá. E quer que você compartilhe também dessa graça com outras pessoas, porque essa graça que muitas vezes está em nossos lábios, que a gente canta, parece que muitas vezes não está em nossos lábios para ser anunciada ao mundo. Parece que muitas vezes se restringe muito a gente. A gente tem tanta disposição de falar de tantas coisas, né? Eu falo de futebol com todo mundo, eu falo das guerras que estão acontecendo, eu falo de política, eu falo de tecnologia, eu falo das nações aí que estão avançando, de uma tal guerra espacial que está acontecendo, daí do homem à lua novamente. A gente tem tanta disposição para falar de tantas coisas, mas a mensagem que é o centro de nossas vidas, parece que a gente não é tão importante assim. Não é tão importante assim. E Deus nos desafia, meu irmão, a gente ser um instrumento da graça do Senhor, que leva a sua mensagem a outras pessoas. Um Deus que vai lá, no cenário mais improvável, alcançar pessoas. Inclusive, a gente vê aqui o povo de Nínive, os ninivitas, pessoas cruéis, e Deus se importa também com eles. Deus se importa também com a salvação daquele povo. Deus se importa, meu irmão, com esse mundo que está em caos, com esse mundo que está sofrendo uma tempestade, esse mundo caído. Mas Deus levanta pessoas. Só que como essas pessoas estão? Será que estão inertes, dormindo num porão de um navio, com uma fé muito silenciosa? Ou essas pessoas estão
preocupadas em anunciar essa graça, porque, afinal de contas, elas foram alvo dessa graça do Senhor. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, sobretudo, pela graça que nos alcançou. Nós aqui na história de Jonas temos aprendido tantas coisas, Senhor, ainda, mas a gente sabe que existe um Jonas que vive dentro de nós. Existe um Jonas que tende a desobedecer, Senhor, assim como nós desobedecemos, assim como nós muitas vezes temos o coração duro, assim como nós muitas vezes queremos desobedecer o Senhor e não cumprir o nosso chamado, a ordem que o Senhor deu a cada um de nós. Nós somos muito indiferentes, Senhor, muito insensíveis. Tão diferente de Cristo que quando viu aquela multidão, era como ovelhas sem pastores, e ao olhar aquela multidão, Cristo se compadecia deles. Se compadecia daquele povo. Se compadecia dos necessitados. Se compadecia, sobretudo, pela vida física, mas também, sobretudo, pela vida eterna daqueles homens. E ele vinha oferecer a salvação, Senhor. E muitas vezes nós como igreja, temos um coração muito endurecido para a realidade. Nós estamos muito ocupados com nossas coisas. O nosso sono é bom demais. A gente muitas vezes está dormindo, Senhor, mas Tu és aquele que vem nos despertar de todos os lados. E a Sua palavra mostra isso, Senhor, nos chama a despertar. Há um Cristo que traz iluminação à nossa mente e à nossa vida, Senhor. Nos perdoa porque nós negligenciamos demais as coisas espirituais e nos desperta para que nossos olhos abram e a gente contemple o quão grandioso Tu és, a Sua soberania, o Seu poder e quão privilégio a gente tem de poder Te servir e de anunciar a Sua mensagem, Senhor. Nós Te pedimos, nós Te louvamos. Em nome de Jesus, amém.